Hoje está tendo festa na cidade, né? A cantora Aline Barros está na cidade. Eu creio que muitas pessoas deixaram de ir para a igreja, porque também está tendo um evento na cidade. Mas já que vocês vieram para ouvir uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós cremos que o Senhor ele é soberano. Nesse momento queria mandar um abraço para o meu filho Gleice, que está na Santa Casa trabalhando. Nesse momento está nos assistindo, ele, Lide, que não pôde estar aqui nessa noite. O diácono Eduardo também que está no morro. Deus abençoe também. Amém, querido? Abra suas Bíblias em Oséias, capítulo 6. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Hoje o culto restaurando o vaso. Nós somos o vaso do Senhor, amém, querido? E todos os dias nós precisamos ser restaurados dentro de nós. Porque nós temos sentimentos, nós muitas vezes tomamos decisões pelas emoções. E nessas decisões muitas vezes acaba nos frustrando. Ou acaba trazendo muitas vezes para cada um de nós feridas ou traumas. E o texto lá em Oséias, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, queria ler que diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atarás as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, e certa, e ela nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Vou repetir essa última parte. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva, e a certa, e ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. É mais um culto, querido. Para muitos, é um culto normal. É um culto que nós viemos à casa do Senhor para adorar o Senhor. Mas se nós procurarmos entender o que é prosseguir e conhecer o Senhor, é muito mais além do que a gente pensa. É muito mais do que nós meditamos e imaginamos. Porque muitas vezes nós viemos com a convicção de adorar o nosso Deus, mas muitas vezes os nossos ouvidos, a nossa atenção não está de acordo com o Senhor queria para a gente estar ouvindo Ele. Porque se nós viemos de acordo para ouvir Ele, nós vamos prosseguir em conhecer o Senhor. E prosseguir conhecer significa que eu vou conhecer uma alegria, eu vou conhecer uma paz, eu vou conhecer a saúde que muitas vezes eu não tinha, eu vou conhecer algo chamado a paz do Senhor. Mas isso é para todos, mas nem todos estão querendo conhecer o Senhor. As pessoas creem em Deus, que Deus existe. As pessoas sabem que Deus pode curar, mas verdadeiramente não conseguem prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse texto de Oséias, a Bíblia vai dizer que Deus está levantando um profeta Oséias, para Oséias denunciar o pecado do povo. Para Oséias dizer para o povo: olha, se vocês continuarem no pecado, se vocês continuarem vivendo como vocês pensam, como vocês querem, vocês não vão conseguir prosseguir em conhecer o Senhor. E o Senhor dá uma senha. O Senhor diz que Ele nos sarará. E esse livro ele é profético, porque ele aponta para Jesus. Ao terceiro dia ressurgirá, e nós ressurgimos com Ele, e seremos sarados com Ele. Não teremos mais feridas. Seremos pessoas prosseguindo em conhecer o Senhor, debaixo de uma alegria, debaixo de uma paz. E o texto vai dizer: e tem uma grande chuva, a chuva serôdia. Quando você vai analisar o que é essa chuva serôdia, é uma chuva que molha o tempo todo até regar toda a terra. Sabe o que quer dizer isso?
Quer dizer que quando essa chuva vem, ela nos abençoa de tal forma que a gente diz: jamais me afastarei desse Senhor, porque eu prossegui em conhecer a Ele. Então uma chuva vem e molha. Ela quer molhar todos, mas nem todos se permite prosseguir em conhecer o Senhor. Primeira coisa, prosseguir em conhecer o Senhor significa que eu tenho que vencer eu mesmo. Eu tenho que vencer eu mesmo. Porque tem dia, olha bem para cá, querido, tem dia que até o pastor, quando acorda, o pastor diz: me dá uma vontade de ficar em casa, dá vontade de ficar na Netflix. Cheguei cansado, a alma diz: está cansado mesmo, fica em casa. Coloca as pernas para cima e diz: agora só quero Netflix e assistir tudo que eu quero, porque eu estou cansado. Aí na hora o Espírito Santo disse: mas naquela vez que a sua pressão oscilou, não tinha cansaço, você viu que toda hora você queria estar na igreja? Aí eu falei: é verdade. Ele: então, esse cansaço não é seu, esse cansaço é do teu corpo, e o seu corpo está enganando o teu espírito. Então levanta e prossiga em conhecer a mim. Então já viu que a primeira luta não está fora, a primeira luta está dentro de nós. Mas a chuva quer molhar, amém? Essa chuva, quando ela molha, querido, aí vocês que ainda não aceitaram o Senhor, você vai dizer assim: se eu soubesse, eu já tinha aceitado esse Jesus. Né, Rose? Eu me vi assim, querido, quando eu aceitei a Ele, quando eu disse: eu vou andar com Ele, eu quero Ele, eu amo Ele agora. Eu comecei a entender uma coisa. Primeira coisa, meu bolso começou a sobrar dinheiro. Já veio uma alegria. Nossa, não tinha dinheiro, agora tem dinheiro. Que coisa maravilhosa, querido. Mas todos os dias eu tinha de me vencer, porque se eu não me vencer, o Senhor não vai se agradar em mim. Por isso, prosseguir em conhecer ao Senhor. Se você der um passo hoje, foi bom, deu o passo amanhã, foi melhor, deu 4, 5 passos, maravilhoso. Deixa eu te dizer, também a luta começa a tentar te parar. O cansaço vem, as lutas vêm, as decepções vêm. Por quê? Porque você está se aproximando do autor e do consumador. Toda vez que eu me aproximo dele, alguém vai dizer: você é o santinho, você agora que sabe de tudo, é você que é o certo. Não, é porque eu estou indo para perto dele. Quando eu me aproximo dele, as verdades vão chegando até a mim, e quem está perto de mim vai ter que ouvir a verdade. Mas as verdades não são para todos, porque nem todos querem ouvir a verdade. Porque tem uns que ouvem a verdade e dizem: não quero mais andar com fulano, só porque disse a verdade. Então, querido, não desiste de prosseguir conhecer o Senhor. O melhor seu amigo é Ele, Jesus Cristo. O melhor teu amigo é aquele que vai dizer: levanta e anda. Amém? Não sei o que vou ministrar nessa noite, por isso que eu já comecei com combustível já 100%. Que vai ministrar hoje é o de discípulo Gil Anderson. Queria convidar ele aqui à frente. Ele disse para mim no gabinete: pastor, se o senhor quiser descansar um pouco esses dias, pode descansar. Eu falei: pronto, tu já prega sexta. Ele abriu o pá de olho: sexta. Se ele disse para o pastor descansar, é sinal que ele estava o quê? Com fogo, está cheio. Eu creio que está cheio. Eu creio. A você que está nos assistindo, meu irmão, fica totalmente ligado com o teu ouvido, porque você não vai ouvir uma zoada, você vai ouvir uma palavra de Deus. Zoada é barulho, barulho ninguém entende nada, mas a palavra de Deus, se você se atentar, você vai ouvir, porque você está prosseguindo em conhecer o Senhor. E eu creio que Gil vai falar algo não dele, mas algo da parte do Senhor, algo que Deus está liberando sobre esse lugar. Amém? Coloca a mão para cá em nome de Jesus, vamos abençoar ele nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, quero te apresentar o discípulo Gil Anderson nesse lugar, ao qual é o nosso filho, Senhor, desse ministério. E eu creio que o Senhor está preparando homens e mulheres para transformar pessoas diante da tua palavra. Pessoas que não vão negociar de falar o teu amor, de falar a verdade da tua palavra, mas pessoas que vai ser submissa à obediência de ouvir a tua voz, Senhor. Então nos ensina, Senhor, ser filho todos os dias na tua presença. Nos abençoa nessa noite, que esse lugar profético, Senhor, que Gil não venha falar dele, mas venha falar da tua palavra, e que seja revelada não aquilo que nós queríamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, é necessário a gente ouvir. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu libero ele sobre esse lugar, sobre esse ambiente, que o Senhor flua sobre a vida dele, Senhor, nesse lugar. Nós estamos aqui disponível a receber tudo nessa noite que o Senhor tem para nos dar, em nome
de Jesus. Amém? A você que está nos visitando, amiga de Rose, se sinta-se em casa, casa de vocês. A abençoada ali também, se sinta-se em casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Shalom, povo de Deus. Mais um motivo de muita alegria de estar aqui nessa noite e poder ministrar a palavra de Deus. Eu que muitas vezes, quando a gente se levanta para ministrar uma palavra, há muitos empecilhos, há muitas lutas, assim, até porque a nossa carne, ela grita. A gente não vem para a igreja, às vezes grita que a gente não vai conseguir, grita porque muitas vezes acha que nós não somos capazes. E quero dizer nessa noite que todos vocês são capazes, amém? E que nessa noite a palavra do Senhor venha tocar no seu coração. Hoje é o que? Restaurando os vasos. Creio que Deus ele pode restaurar o seu vaso nesta noite. Basta você estar atento na palavra nessa noite, porque muitas das vezes nós vemos para a igreja, mas infelizmente nossa mente não está dentro da igreja. Que nessa noite você possa colocar sua mente dentro da igreja, nesse ambiente, que você vai ouvir a voz do Senhor, não a mim, mas sim a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Reis 19, quem achou se colocando de pé em nome de Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 19, que diz o seguinte: E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e, ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Ou seja, amém? 1 Reis 19, todos acharam? Versículo 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou em Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para o dia inteiro no deserto, e chegou e se assentou debaixo de um aqui na minha tradução está junípero, o ezimbro, e pediu, pois-se para que pudesse morrer, e disse: Basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. E enquanto ele estava deitado e dormiu debaixo de uma árvore. Essa tradução aqui minha está minha. Amém. E eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as pedras e um canto de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. 7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. E ele chegou ali e em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? Deus falando com Elias. Versículo 10. E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo dos seus altares e matando os seus profetas com as espadas, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Amém? Até aí. Pai, em nome de Jesus,
Vem nesse ambiente, Senhor, em nome de Jesus, que eu não venha falar aquilo que eu quero falar, mas sim o que a tua palavra quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aqui é uma palavra que fala quando Elias ele vai se esconder, se refugiar na caverna, apesar de uma palavra, a qual Jezabel, que Jezabel significa Baal exalta, ou seja, exaltar Baal, e Elias significa meu Deus é Javé. Amém? E ali você pode analisar que Elias ele começou a se esconder por causa de uma palavra que Jezabel lançou sobre a vida dele. Mas muitas vezes eu não consigo entender como nós vamos parar para analisar aqui no capítulo 19 aquilo que Deus faz através da vida de Elias. E ele começa aqui agora a entrar em crise por causa de uma palavra que Jezabel lançou sobre ele. E quando a gente vai analisar aqui a escritura em 1 Reis 19 ou 18, versículo 19, fala que agora Elias ele juntou agora 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ou seja, ali ele juntou todos os profetas ali agora e começou a chamar o povo de Israel para ver o milagre que Deus iria prover naquele ambiente. E a palavra fala que ele agora ele começa a desafiar quem é o seu Deus. E vamos ver quem é o seu Deus e quem é o meu Deus. E ali ele pede para os profetas começarem agora a exaltar o seu Deus. E ali o profeta ele não consegue, ele vai tentando, começando a chamar os deuses dele. Eles começam a se cortar e Elias ali vai começando dando risada. Porque o Deus deles não estava mais fazendo nada. Aí eles falam, grita mais alto, porque às vezes o seu Deus tá surdo. Ou às vezes ele está dormindo. Grita mais alto, ele começa a dar risada. E isso ali começou desde a manhã. E quando chega meio-dia, Elias está ali dando risada novamente. Quando chega na hora de Elias, ele pega, faz tudo aquilo que Deus falou para ele. Ele começa a fazer ali o altar. E Deus ainda manda começar a pegar encher uma jarra de água. E foi 3 vezes jogado ali sobre o altar, jogado sobre o sacrifício, encheu de água uma valeta, que ali pelas escrituras dava 12 litros de água. E naquele momento que ele começa ali a orar e a pedir a Deus que ele se revelasse em fogo, a palavra fala aqui que Deus ele desce com fogo. E a palavra fala que ele lambe a água e queima o altar. E naquele momento o povo agora começa a adorar a Deus. O povo que não estava alinhado a Deus, que estava dando ouvido a outras pessoas, a outros profetas. E naquele momento Elias ele pega, chama todos os profetas, chama para um riacho e mata todos eles. Ou seja, 450 mais 400. Ou seja, 850 profetas. Elias ele ali matou todos os 850. E cada de uma palavra de uma pessoa, ele acaba agora se escondendo para não morrer. Ou seja, ele teve a coragem de chegar ali e enfrentar 850 profetas. E agora por uma palavra, ele agora se paralisou. Quantos nessa noite não está paralisado por uma palavra? E muitas das vezes está nesse lugar. Às vezes nós enfrentamos lutas, vencemos várias lutas, passamos, é como se fosse um videogame. Eu vi uma analogia, um pregador falou, eu vi assim na internet, ele falou que a nossa vida é como se fosse um videogame. Nós temos as fases, a gente vai passando, vai ficando difícil, vai passando, vai ficando difícil. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos vai nos aperfeiçoando para chegar em outro lugar. E ali Elias ele chegou e começou a sentir medo. E muitas das vezes o medo, às vezes pode nos paralisar. Porque aqui Elias, no capítulo 18, ele teve bastante fé e enfrentou todos aqueles profetas. Pela palavra de Deus, ele fez tudo aquilo que Deus falava para ele. E ele conseguiu, pela palavra de Deus. Agora no capítulo 19, ele agora já começa a entrar em crise por uma palavra de uma mulher que lançou sobre ele. E ali agora ele está agora se vendo ameaçado com a vida. Será que 850 profetas ali não seria mais fácil para matar ele do que uma palavra de uma pessoa? Mas muitas das vezes nós achamos aquilo que Deus fez, outro tempo, outra hora, não vai fazer mais com a gente. Acompanhe comigo no versículo 1 ao 2 o que diz. O rei Acabe contou a sua esposa, Jezabel, tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas dos deuses Baal, e ali mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo
que você fez aos profetas. Quando você desvia a sua atenção de Deus, é possível que a palavra do seu inimigo entre em seu coração. Quando você desvia a sua atenção de Deus, é possível que a palavra do seu inimigo entre no seu coração. Aqui, quando Elias ele vai ali no capítulo 18, ele ouve a palavra de Deus, ele faz aquilo que Deus está falando, que Deus está mandando, e ali Deus ele vai o quê? Exaltando ele na frente das pessoas, porque ele era um homem de Deus. Ele não deixou que as pessoas falassem no ouvido dele. Ele não deixou que as pessoas falassem: rapaz, tem 850 profetas. Eles vão te matar. Eles vão acabar com você. Em nenhum momento ele pensou. Ele só falou o quê? Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Quantas vezes você vai em um ambiente, você chega em uma situação e você acaba resolvendo, quando você vai parar para analisar: rapaz, não foi eu, foi Deus. Quando eu paro para analisar o que Deus fez sobre a minha vida, quem eu era, o que eu fazia, como eu saí, eu não sei. Eu sei que foi Deus. E às vezes a gente deixa esses pequenos detalhes para trás. E aquilo foi isso que Elias fez. Ele deixou um grande detalhe. Aquilo que Deus fez para ele ali. Deus livrou ele ali da morte. Que ele ali poderia ser morto também. A quantidade de pessoas que poderia matar ele ia ser grande. Mas ele confiou em Deus. Ele olhou para Deus. Ele falou: o foco é Deus. Então ele fez o quê? Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Independente de que eu morra ou não, eu vou fazer a vontade do meu Pai. É como chega no outro capítulo, ele começa agora a dar ouvido a Jezabel. Quanto de vocês não tem dado ouvido a Jezabel ou ao inimigo? Vocês têm paralisado na casa do Senhor. Vocês têm negligenciado na casa do Senhor. Aquilo que o nosso pai espiritual falou aqui: que você é a santinha, que você só fica na igreja, que você só quer ficar com o pastor. Quantas vezes eu já escutei isso? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas vêm, às vezes, me criticando, não estou falando aqui, outras, ou em outros lugares, no trabalho, quantas vezes, se eu ficar focado naquilo que as pessoas estão falando para mim ali, desviar o meu foco, que é Deus, e aí? Eu vou desistir. Quando Deus ele fez essa mensagem aqui, Deus falou tão forte comigo que eu fiquei impactado. Eu falei: pastor, estou sentindo que está um pouco cansado, estou montando uma mensagem aí, mas glória a Deus, vou até falar com o diácono que está aí nos assistindo. Shalom, meu irmão. E aí eu disse: daqui para outra semana ele vai mandar ele sexta-feira, digo, pronto. Mas Deus ele falou comigo antes. E quando Deus ele fala comigo, eu fico muito feliz. Porque eu tenho respaldo para falar, com a mensagem toca no meu coração. E até eu também já tive nesse lugar. Deus fez tanta coisa por mim que teve um momento que eu parei para olhar para o lado. Eu parei para olhar aquilo que as pessoas estavam falando de mim. Eu parei para dar ouvido ao que o inimigo começou a lançar. Porque às vezes está na igreja, mas tem pessoa que infelizmente não é aquilo que o pastor fala. É uma palavra que eu levo para mim. Às vezes dentro da igreja tem os convertidos e os convencidos. Às vezes tem aqueles convencidos que ficam ali te olhando, querendo te apontar, querendo falar o que você não faz, querendo falar o que você não está fazendo, querendo falar que você não se senta bem. É aí que você começa a entrar em crise. E eu cheguei a um determinado momento que eu entrei em crise. Eu comecei a dizer: não, vou mais para a igreja. Nem falei com o pastor. Eu tinha falado com o meu líder de célula. E ali eu falei com ele: não vou mais porque o fulano estava falando mal de mim. E aquilo ali eu não aguento mais. Eu não vou explodir, o velho homem vai sair dentro de mim. Eu vou largar um tapa, eu vou largar um murro, eu vou acabar. Aí ele chegou para mim, ouviu, desabafei ali. E depois ele falou para mim: já te ensinei, vou te falar de novo, que você não me escuta. O seu foco tem que ser Jesus. O foco tem que ser Jesus. Quando você se desvia o seu ouvido para ouvir a outras vozes, você começa agora a querer se desviar. E aquilo ali eu comecei a querer argumentar, cheio de argumento, cheio de palavras. E ele falando: enquanto você continuar a falar e não me ouvir, você vai continuar em crise. E aqui porque Elias ele parou de ouvir Deus. E agora foi ouvir o quê? A ameaça que Jezabel tinha feito por ele. E nessa noite eu quero falar para você: quem são as críticas, quem são as pessoas que estão lhe criticando. Aí você tem que analisar quem é a pessoa, como é a vida dela. É uma crítica construtiva ou é uma crítica mesmo? Aí você tem que parar para analisar. É isso aqui que Elias ele não fez. Quem era Jezabel? Quem era Jezabel diante de Deus? Quem era ali ela? Mas ele acabou esquecendo desse detalhe. Ele acabou deixando que o inimigo falasse mais do que Deus sobre a vida dele. E isso é o que tem acontecido nesses últimos dias.
Muitos estão se esfriando na casa do Senhor. É o momento que as pessoas estão falando de avivamento. E as pessoas agora estão o quê? Se afastando. As pessoas agora estão com esse argumento que agora é Covid, agora está passando, agora já é a Omicron, agora já é a gripe, agora não sei o quê. Tanto argumento para sair da igreja. Eu vejo pessoas que têm 5 anos ouvindo pastor na internet dizendo que às vezes fala coisas que não tem nada a ver. Quem é você nessa noite? Você tem sido uma pessoa que não tem ouvido a voz de Deus? Porque a palavra fala em, se não me engano, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala que não deixeis de congregar, como um costume de muito, ainda mais que o tempo do Senhor está perto. Então, muita gente está deixando de congregar. Muita gente está deixando de ouvir a palavra de Deus, de seguir aquilo que Deus está falando, para ouvir achismo do outro. Versículo 3, 1 Reis 19. Acompanhando comigo, amém? Vocês estão aí? Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. O desânimo e a depressão normalmente se seguem de uma grande vitória. Vou repetir novamente. O desânimo e a depressão seguem normalmente de uma grande vitória. Elias, ele teve uma grande, entenderam? O desânimo e a depressão normalmente se seguem a uma grande vitória. Ou seja, Elias agora ele teve uma grande vitória. Ele matou 850 profetas e agora ele já entra na depressão. Ou seja, depois de uma batalha que ele teve tão grande, aí agora ele já entra na depressão. Porque quando você começa a entrar nesse lugar, você começa a romper. O primeiro passo, você aceitou Jesus. Você começa agora a romper. Aí daqui a pouco agora vai começar a crise, porque as pessoas vão começar a lhe criticar, vão começar a lhe apontar, começar a dizer que você não é capaz, que você não é isso, que você não é aquilo. Por isso que muitas vezes há uma grande vitória, às vezes depois a gente pode entrar em crise, se nós não parar para ficar focado em Deus. Muitas vezes a gente está ganhando vidas de outras pessoas, mas não está olhando para si próprio e acaba se enganando. E ali você pode ver que ele teve vontade de morrer. Ele teve vontade de morrer. Quantas pessoas quando entram em uma crise já têm vontade de morrer? Tem vontade de se matar? Pede a Deus a morte. O inimigo agora ele começa a lançar as setas dizendo que você tem que morrer. Você tem que se matar. Você não vai mais adiante, você não vai prestar mais. Se mate que todos os seus problemas vão se resolver. É isso que o inimigo ali começa a lançar ali agora ali. Ele começa a dizer assim: Deus me mata, eu quero morrer, não tem mais jeito. Porque a maioria das pessoas que morrem, ele não está ali se matando porque ele quer morrer. Ele está querendo resolver o problema. E o diabo bota na mente dele, se ele se enfocar ali, ele vai resolver o problema. Eu ouvi um depoimento disso aí, uma pessoa que tentou se matar e ela falou isso. Na verdade, na mente dela estava que ali ela ia resolver o problema. E graças a Deus o pai dela estava atento e conseguiu salvá-la. Quantas pessoas não têm morrido, não têm se matado? Uns tempos atrás eu fiquei sabendo um colega meu que serviu tiro de guerra comigo, se matou. Aquilo ali me deu uma grande tristeza por dentro. Uma pessoa que se mostrava feliz, brincalhão, e acabou se enforcando. Será que você nessa noite tem dado ouvido à palavra de Deus? Tem focado em Deus? Porque em Salmo 121, no versículo do 1 ao 8 fala: olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Veja que aqui a palavra ele fala que Deus é o seu protetor.
Por isso que quando Moisés ele morreu ali, quando Josué ele se levantou, que Deus falou logo para ele: não se aparte da minha palavra, ou seja, da minha presença, da escritura, que eu farei com você era aquilo que eu fiz com Moisés. Então Deus está falando aqui para a gente aqui o que? Não se aparte da presença dele, da palavra. Quando a pessoa vem para a igreja e não sabe nem falar um versículo, memorizar um versículo para falar para uma pessoa. Quando a pessoa vem para a igreja, mas não sabe manusear a Bíblia. Fala por mim. Uma vez eu passei uma vergonha. Uma vez o pastor vou ministrar um livro de Ruth. Quando um pastor falou assim: abra sua Bíblia, um livro de Ruth, de uma visitante. Eu estava lá procurando esse livro, não tem na minha Bíblia não. Aí a visitante olhou para mim assim, pegou minha Bíblia e botou. E aí eu dei risada, mas se eu pudesse sair correndo ali. Depois dali eu comecei a me tentar a estar olhando a palavra. Às vezes a gente não vai saber 100%, irmão. Amém? Mas muitas das vezes, se a gente não se apartar da presença de Deus, não sair do foco que é ler a palavra, orar, estar congregando, parar de ouvir pessoas que não tem nada a ver com Deus, a gente começa a galgar no mundo espiritual. Amém? No versículo 5, diz o seguinte: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu, dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Tenha em mente que no momento em que se está espiritualmente no alto da montanha, é provável que o vale esteja à espera. Tenha em mente que no momento em que se está espiritualmente no alto, a montanha, é provável que o vale te espera. Ou seja, a partir do momento que você está no nível espiritual maior, é possível que o inimigo tente lhe paralisar para te colocar em um vale. É possível que você se aproxime de Deus e você comece a entrar em um vale, comece a entrar em uma depressão, porque com você agora o quê? Está rompendo no mundo espiritual, o inimigo ele quer o quê? Ele paralisar. Começa a lançar dados inflamados, começa a lançar problema. Eu falei isso um dia ao meu pai espiritual, eu falei a ele: eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu estou sem conseguir orar direito. Eu estava mais de um mês orando de manhã, eu orava de tarde, chegava de noite orando, lendo a Bíblia e tendo a experiência. Eu começava a chorar orando e dizia: rapaz, agora eu estou entendendo aquilo que Davi falava, que não queria sair da presença de Deus, sentindo. Daqui a pouco, quando passou um tempo, aí vem luta, aí eu resolvo, daqui a pouco vem outra e outra e outra. Aquilo ali começou a me chatear. Eu comecei a dar ouvidos a outras pessoas. Ali eu comecei a paralisar, não estava conseguindo mais ler a Bíblia, não estava conseguindo mais orar. Quando eu conversei com meu pai espiritual, ele falou: vai orar, esvazia sua mente. Olha qual é a diferença de você ter um pai espiritual, ter uma voz de Deus, para o mundo, lhe criticando, lhe caluniando, falando coisa, e briga, e família, e trabalho. E aquilo ali, eu tocou no meu coração e disse: rapaz, eu queria que o pastor botasse a mão na minha cabeça e orasse. Ele: vai orar. Não botou a mão na minha cabeça. Eu estou aqui olhando para ele, esperando ele botar a mão na minha cabeça, não botou não. Ele: tá bom, vou orar. E ali eu comecei a orar em casa, comecei ali a meditar novamente na palavra, e Deus ele tocou no meu coração sobre isso aqui. Quando eu estava no quarto, eu, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer uma mensagem, não estou conseguindo montar uma mensagem. Ali Deus ele começou na cama orando, aí ele começou a montar essa mensagem na minha mente. Eu fiquei. Quando eu vi que estava bem, eu pulei da cama e já fui logo escrever ali para não esquecer. E quando eu comecei a analisar essa palavra, era isso aí. Deus estava falando comigo primeiro. Essa mensagem é para mim, porque eu estava deixando de ouvir a voz de Deus, eu já tinha rompido várias coisas já. E agora eu estava deixando o quê? Que uma palavra, que um problema me paralisasse. E às vezes acontece isso nesses dias. As pessoas estão começando a romper o mundo espiritual e o inimigo está lhe massacrando, mandando setas e pessoas. E você começa, ou você tem Deus na sua mente, ou o seu foco é Deus, ou senão você vai paralisar. Ou você tem os pais espirituais para lhe instruir, para dizer: meu filho, continua, persiste, bora, não, eu estou com você. Ou senão você vai desistir. Você vai dizer: não, eu vou sair da igreja, para mim não dá mais, não estou aguentando.
Antes no mundo era bom, eu estava tudo bom. E agora na igreja é mesmo de luta, mesmo de problema. Uma vez um colega falou isso comigo. E eu não sabia responder, e hoje eu sei. Rapaz, eu me converti, vendo as coisas melhorar, tá tudo piorando. Tudo dando errado. E é isso, irmão. Quando você começa quando você se converte, e você começa ali a olhar, a focar em Deus, aquilo que você plantou lá atrás, você vai estar falando agora. E quando você se converte, você vai aqui, é uma plantação. O tempo da colheita é com Deus. Quando você não fica dando ouvido aos outros ali, você começa a dizer assim, não, meu foco é Jesus. O problema está chegando, mas meu foco é Jesus. O problema está vindo, não, mas o meu foco é Jesus. E no começo desse ano, Deus ele falou comigo uma coisa. Em João 16:33 diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Quando essa palavra entrou na minha mente, logo no começo do ano, isso aí me fortaleceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quantas vezes você já escutou essa palavra? Quantas vezes essa palavra já foi citada aqui? O nosso pai espiritual, o diácono aqui também a citou também, e outros pregadores. Mas a palavra ela não entra na sua mente. Porque às vezes você pode estar sentado aqui, a pessoa está ministrando a palavra e você não está atento na palavra. Às vezes é aquilo que o nosso pai espiritual fala. Às vezes uma palavra é uma chave na sua mente. Aquela uma única palavra que você falar, você pegar na ministração, você muda a sua vida. E essa palavra começou a mudar a minha vida. E realmente, como uma palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E esse é um ano que está acontecendo tanta coisa sobre a minha vida, e eu começo a lembrar, vem logo essa palavra. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Aí eu vou ter que escolher a quem eu vou dar ouvido. Ao ouvido a palavra de Deus, ao ouvido aos problemas, às dificuldades. Aí agora que eu vou ter que analisar. Você agora vai ter que escolher a quem você vai dar ouvido. Você vai dar ouvido à palavra de Deus, ou você vai dar ouvido àquilo que as pessoas estão falando, ao seu problema agora. Quem não tem problema financeiro aqui? Quem não tem problema financeiro? Quem não tem problema familiar? Todos. Mas Jesus fala aqui: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Versículo 9. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os altares. O celular desviou aqui um momento. O Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os altares, matou os teus profetas. Sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Muitas das vezes você acaba entrando em crise e entrando na caverna e pedindo a morte, porque você desviou a sua atenção de Deus. Salmos 125, versículo 1 diz: aquele que confia em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas continua para sempre. Quantas pessoas não têm recitado esse versículo aqui, esse salmo? Quantas pessoas? Aí agora eu mesmo fico me perguntando. Olha que a palavra fala: aquele que confia no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam e permanece para sempre. Aquele que o quê? Que confia no Senhor. E quantos têm se abalado esses últimos dias? Quantos têm desistido do Evangelho? Será que eles confiavam verdadeiramente no Senhor? Será que eles realmente estavam em Deus? Quantas pessoas saíram da igreja agora? Por causa da Covid? Uma desculpa que foi inventada, que foi a Covid. Quantas pessoas têm saído? Muitas das vezes você está na igreja, mas você verdadeiramente não faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Às vezes pode estar morto espiritualmente e achando que está em Cristo. Porque aquele que confia no Senhor, ele não se abala, ele permanece para sempre. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência.
Quantos estão achando que a sua sabedoria é mais do que o Senhor? Que eu acho que eu não vou mais para a igreja, cada Covid. Não, que eu tenho que proteger meu filho e minha filha, que senão vai morrer. Eu acho melhor ficar em casa vendo um pregador falar pela internet. Eu acho melhor fazer uma célula aqui em casa. Não, eu acho melhor me levantar como um pastor. Como eu estou vendo muitas pessoas nesses últimos dias se levantando como um pastor. E muitas pessoas não acompanham essas pessoas. E muitas pessoas acabam acompanhando essas pessoas. Quem é você nessa noite? É uma pergunta. Você pode vir aqui para o culto, você pode olhar, pular, se entregar ao Senhor, mas verdadeiramente quem é você para Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque muitas vezes ouvir a voz de Deus é confrontador. Ouvir a voz de Deus é fazer coisas que você acha que não deve fazer, que você acha que deveria fazer. É isso que eu sempre falo. Eu ouço a voz de Deus. Tempos atrás eu tinha orado em Deus e queria uma resposta rápida. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração: já que você quer uma resposta rápida, então ouça aquilo que o seu pastor falar. Aí eu conversei até com o pastor. Aí o pastor me fala algumas coisas, eu digo: tá bom, pastor. Aí depois chega em casa: não, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Aí minha esposa: mas o pastor não falou que não era você fazer isso. Ou seja, às vezes a gente ouvir a voz de Deus quer dizer é um não. Às vezes você quer fazer uma coisa e Deus está dizendo não. Não é o tempo, não é o momento. E você prefere ouvir outras vozes e dizer assim: não, faz mesmo, vai. Menino, para que ir para a igreja todo dia? Para que você ouvir a palavra de todos os dias? Para que você está agora na igreja orando, jejuando, servindo a Deus? Não, que Deus é esse? Deus sabe, Deus entende. Para de ir para a igreja todos os dias. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu chego em casa, eu chego correndo, com um dia de culto, não quero nem conversa, minha mãe vai à igreja. Vou correndo. Rapaz, todo dia não pode ficar um dia. Aí meu pai me liga: bora pra praia, vamos pegar o passeio, vamos pegar a lancha, ele comprou uma lancha agora, vamos pra uma ilha agora. Não tem como, eu tenho pra igreja. O seu pastor não libera uma vez pra ir pra igreja, pra ir pra praia. Eu digo: não, liberar ele libera, quem não quer sou eu. Eu sei quem eu tenho sido aqui no ministério, eu sei como eu estou crescendo espiritualmente, então eu tenho uma decisão. Eu posso domingo sair, porque todo mundo me chama, eu vou pra praia. Mas como é que tá vendo essas pessoas? Depois que eu não olho, elas vêm pra onde? Aquilo que o pastor fala: vem pro meu colo chorar. Aí começa a pedir direcionamento. Digo: rapaz, a vida do pastor não é fácil não. Aí eu começo a falar algumas coisas, a pessoa não fala aquilo que eu orientei, aquilo que eu aprendi com meu pai espiritual. Mas por quê? Porque eu deixei de ir pra praia, deixei de curtir a vida que muitos acham que estou curtindo a vida, para seguir uma voz profética, uma voz do pai espiritual, uma voz de Deus. Tem pessoas que estão vindo aqui para a igreja como se estivesse batendo ponto. Aqui o pastor sempre toca, eu sou um pouco esquecido, eu começo agora a focar. O pastor começa a falar, começa a escrever, para depois chegar em casa e olhar, para lembrar aquilo que ele ministrou e começa a olhar também no YouTube. Porque tem pessoas aqui que saem aqui da igreja, que acabou o culto, pergunta lá fora agora qual foi o que foi ministrado, não sabe. Pergunta o que foi a mensagem, não sabe. Porque não fixou aquilo ali. Quando na terça-feira eu acabei conversando com minha esposa sobre isso. Rapaz, tem vezes eu já passei por isso, de pessoas em outro ministério, às vezes criticar e tal. Uma pessoa conversou comigo, isso e aquilo. Mas a gente tem que olhar em Cristo. Quando chega na quarta-feira, Eduardo começa a ministrar, focado sobre isso. Distração. Quem é a sua distração? Qual é a sua distração nessa noite? É o seu trabalho? É a sua família? É o quê? Qual é a sua distração? O seu sono? É o sono que é a sua distração? Muitas vezes tem pessoas que estão sendo roubadas pelo sono, roubadas pelo seu trabalho, roubadas pela sua família. Se eu fosse dar ouvido à minha família, eu não vinha para a igreja. Amém? Provérbios 4, versículo 20 a 22 diz o seguinte: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. A quem entendê-las. Vida longa a quem entendê-las. Você pode ministrar uma palavra, você pode ler a Bíblia, você pode estar orando, pode estar jejuando, pode estar vindo para a igreja, mas se você não entender a palavra, você vai continuar a mesma coisa, vai continuar a mesma pessoa. E eu não quero continuar a mesma pessoa. Quando me perguntam, eu começo a analisar. No começo do ano eu falei: eu quero romper. Esse ano eu comecei a criar metas. Eu vou romper e vou seguir.
Quando eu comecei a tocar violão, eu digo, vou aprender a tocar violão. Aí via alguém dando risada, quando eu passava para aula, correndo, aula de bateria e violão, a pessoa começava a dar risada. Vai aprender a tocar violão? Já eu vou aprender, é o meu foco. Aí ficava dando risada. Meu foco, a minha voz é o quê? É a voz de Deus. Eu vou romper. Eu não posso passar esse ano da mesma forma que eu passei o ano passado. Se eu passar, então eu não rompi. Eu não tive um crescimento espiritual. Antigamente eu orava 20 minutos, ou eu tenho que orar 30, 40, 1 hora de relógio. Se antes eu li um capítulo, eu vou ler 2 capítulos. Sempre vai ter que começar a romper, começar a jejuar, buscar a Deus. Se eu estou na igreja aqui, eu estou só tocando aqui na igreja aqui. Não, vou tocar bateria agora, vou tocar violão. Vou limpar a igreja, vou passar um pano, vou para a mesa. Porque é um crescimento, porque você está ali agora dando ouvido a Deus. Deus, fala que ide pregar o evangelho, fazer discípulo. Como é que você vai fazer um discípulo se você não faz nada? Como você vai fazer um discípulo se você não ouve a palavra de Deus? Que ele fala que você tem que ensinar. Como é que você vai ensinar alguém se você não sabe? Às vezes a gente acaba negligenciando a palavra de Deus por apenas não escutar a voz de Deus, por apenas não analisar as escrituras. Por isso que a palavra fala que o povo perece por falta de entendimento. Mas hoje eu falo que é falta de posicionamento. Quando você se posicionar, você vai entender quem Deus é sobre a sua vida. Mateus 4, versículo do 1 ao 4, que diz o seguinte: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Veja aqui, Jesus, ele foi levado para o deserto. Ele foi tentado pelo Satanás. Será que nem eu nem você vamos ser tentados por Satanás? Será que Jesus é o pior, que ele vai passar pelo deserto e nós não vamos passar pelo deserto? Se a palavra que está falando aqui, que Jesus passou pelo deserto, e o Espírito Santo de Deus inclinou Jesus pelo deserto. E às vezes o deserto que você está passando, às vezes não é nem o Satanás, não é nem o diabo. Às vezes é Deus mesmo querendo lhe forjar. É Deus mesmo querendo que você escute a voz dele. É Deus querendo que você comece agora a buscar Ele, a clamar a Ele. E às vezes está dizendo, não, é o inimigo que está querendo acabar com a minha vida. E para encerrar, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz o seguinte: entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Qual o caminho você está escolhendo essa noite? O caminho da porta larga, que é o caminho de tudo você pode fazer, ou o caminho estreito, que é o caminho da palavra, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém? Qual a porta você está escolhendo nessa noite? Qual a porta você agora vai começar a escolher? Vê que a palavra está falando que poucas pessoas é que escolhem a porta estreita. Poucas pessoas é que escolhem agora a porta da dificuldade, ou seja, de você ali começar a ser lapidado. É aquilo que o pastor falou, é difícil você vencer a si mesmo, a sua alma, a sua carne. E quando você negocia a escritura, é isso que você está fazendo. Você está entrando pela porta larga, a porta da felicidade. A porta que o princípio bíblico não presta mais. Não é bem assim como a pessoa fala. A palavra está escrita isso, mas hoje, trazendo para o dia de hoje, não é bem assim. Vamos dar mais uma facilitada. Qual a porta você vai escolher nessa noite? É uma decisão. Hoje à noite restaurou um vaso. E aqui Deus ele foi até Elias para restaurar o vaso dele. Elias conhecia Deus com o fogo, mas Deus ele chegou até Elias com uma brisa suave. Ali está ali agora ali tapando o buraco, restaurando o vaso que foi quebrado, ou seja, a falta de ouvir a voz de Deus ali agora foi até Elias agora ali para tapar o buraco, para consertar ele ali. Nessa noite, espero que o Senhor vá até você também nesse momento, uma brisa suave,
entrando dentro do seu coração, você faça uma reflexão de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você está fazendo, que o Espírito Santo de Deus ele comece a invadir o seu coração nesse momento, em nome de Jesus, que ele comece agora ali lhe incomodar naquilo que você não está negligenciando a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele venha lhe incomodar, venha dizer assim: Deus, não, isso aqui daqui em mim, não, isso aqui eu não quero mais. Deus, isso aqui não é do Senhor, eu sei que não é do Senhor. Tira isso de mim, Senhor. Limpa-me, Senhor. Eu quero estar pelo caminho estreito, não pelo caminho largo. Às vezes você pode até não mostrar para a gente, não mostrar para o pastor, mas o Espírito Santo de Deus ele sabe exatamente qual é a brecha, o que é que você tem dentro de você que ainda não é dele. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa pairar sobre esse ambiente, sobre você, que ele venha lhe incomodar nessa noite, para que você venha fazer uma auto-reflexão. O que você está fazendo para Deus? Qual é a voz que você está escutando? É a voz de Deus ou a voz das pessoas que lhe criticam? Qual é a voz? Chamo agora meu Pai espiritual em nome de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração. Que não deixe que outras vozes sem ser de Deus entrem em sua mente. Amém, querida? Deus é maravilhoso. Interessante que um dos ciclos da maldição são palavras. Uns dos ciclos da maldição são palavras. Tanto para quem está ouvindo, quanto para quem está liberando. E o que acontece aqui é que Jezabel diz: avisa Elias que ainda hoje eu farei a mesma coisa que eles fez com meus profetas. Eu, em outra tradução, cortarei a cabeça dele também. E o que o texto diz? Que Elias entrou em depressão. E toda pessoa que é depressiva, ela entra em uma caverna. Por quê? Porque um dos ciclos da maldição foi liberado sobre a sua vida e você reteve aquela palavra que não era para você reter. Então, querido, nessa noite, diante dessa palavra, muitas vezes você tem que analisar o que você ouve, de quem você está ouvindo, para que você não entre em algum dos ciclos da maldição. Porque o ciclo da maldição, ele vem como também é o ciclo da bênção. Tudo foi criado por uma palavra. É tanto que ontem eu e Léo, a gente estava até conversando que o inimigo ele imita as coisas de Deus. O ciclo da maldição também é por palavra. O que Deus diz, você é uma bênção. O que o inimigo vai dizer, jamais você vai ser. Mas vai ser a forma como você ouve. É como você ouve. É como você está olhando para a pessoa que está liberando essa palavra. Então nessa noite, como foi ministrado por discípulo Gil, nosso filho aqui espiritual, você cabe escolher o que você tem ouvido. É você que decide. Deus não pode impedir o que você quer. Deus não pode jamais atrapalhar aquilo que você quer. Deus só pode ir à sua vontade, aquilo que você chama Ele, para Ele fazer morada. Porque em Apocalipse Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: eu quero resolver algumas coisas, mas muitas vezes você não quer deixar eu resolver. Você quer fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade. Então o Senhor ele jamais vai impedir do que você quer viver. Mas só que no coração dele, Ele queria que você escolhesse Ele. Ele queria que você escolhesse a vontade dele. Elias entra numa crise e diz: Senhor, só tem eu. Senhor Elias, toda depressão precisa de alimento. Você já viu? Toda pessoa que está depressiva precisa de alimento. Pastor, como assim? Para Elias foi o pão e água. Para algumas pessoas vai ter que passar por um psiquiatra, vai tomar remédio. É uma alimentação. Por quê? Porque toda pessoa que está depressiva, ela precisa de algum tipo de vitamina. Não sou médico, mas alguns tipos de depressão, se você for analisar, são depressão que o corpo está precisando de algum tipo de vitamina. E essa vitamina o seu corpo não está conseguindo colocar a produzir dentro dele. Assim também como é espiritual, uma depressão espiritual, ela precisa ser alimentada por uma palavra espiritual. Qual foi essa? O anjo: Elias, levanta, a caminhada é grande, tem muito pão e muita água para você comer, porque lá tem mais profeta meu.
É você que decide. Eu decidi não estar no ciclo da maldição. Eu decidi estar no ciclo da obediência. Ainda que eu não queira fazer, é necessário, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque a nossa alma sempre vai querer fazer algo que a gente não queria fazer. Ela quer isso. Que a alma é todo sentimento. Sempre que alguém dizer assim, vamos ali na rua, se tiver 3, 4 pessoas, 1 ou 2 do grupo vai dizer assim, não vou não, vai cansar, vou suar. E vai ter 2 que eu vou para você não ir sozinho. Aquele que vai já disse logo, eu vou porque eu não queria deixar você sozinho. Esse é amigo. O reino de Deus é assim, eu aceitei o Senhor. Olha bem para cá. Olha para os meus olhos azul. Quando você diz, eu aceitei Jesus, você está esperando que todo mundo vai lhe aplaudir. Ei, que coisa, benção. Não. Vai ser um outro. Que benção. Glória a Deus pela sua vida. A maioria, eu não sei porque você aceitou Jesus. A farra ontem ia ser tão boa, você não vai poder mais ir. Agora, nos nossos passeios, você não vai mais, porque você agora é cristã, né? Você agora é cristão. Não é assim, irmão? É assim. Só que toda escolha, quando não é de Deus, você está propício a entrar em depressão. Amém? Tem 2 caminhos nessa noite, né? O largo e o estreito. Hoje algumas pessoas não vieram porque foi ouvir a Aline Barros. O Deus que a Aline Barros está adorando não é o mesmo Deus que está aqui? Qual é a diferença? A diferença é que ainda as pessoas estão presas a uma palavra chamada ficção. É a Aline Barros. Mas se fosse o cantor Alex aqui, não é famoso. Estamos indo, seguindo famoso. Eu estou seguindo a Jesus. É por isso que me segue, eu digo, siga Jesus. Eu acredito que a Aline Barros vai também dizer, siga Jesus, mas muita gente está seguindo ela. Quem vai me seguir, muitas vezes pode se decepcionar. Só por quê? Porque muitas vezes você está criando expectativa de um homem que é pecador igual você. E por isso que eu tenho que apontar para aquele que foi na cruz e venceu todas as coisas. Elias fez o que de errado? Nada. O único erro de Elias foi entrar na caverna. Porque Jezabel desafiou o Deus de Israel. Ele desmolha o altar, chama seu Deus. E o Deus deles não ouvia. Diz a história que Elias ficava no chão rolando. Grita mais, porque ele não está escutando. Grita mais, esse Deus está surdo, grita mais. E diz que o povo ficava Baal, Baal, Baal. E nada de Baal ouvia. Aí Elias, molha agora mais aí. Bastante, molha. Aí Elias disse, Senhor, manda fogo. Disse que só bastou ele fechar a boca. Fogo, o fogo. E lambeu toda a água. Sabe o que eu aprendo? Tem gente, aquilo que você falou, entra por essa porta, mas não entende quem é o seu Deus. Elias mostrou a fraqueza de um ser humano. Ser humano, homem, mulher, muitas vezes é fraco. Muitas vezes pode se decepcionar, entrar em crise. Mas quando Elias estava fixado os olhos em Deus, quando Elias estava entendendo o que Deus podia fazer, quando ele clamou, Deus, manda fogo, fogo desceu. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Diz a história como Daniel se ajoelha e ora, o Senhor responde. E houve o quê? Uma atrapalhação nos céus. Que Gabriel vem descendo e os anjos, demônios, atrapalharam a passagem dele descer e de entregar a bênção de Daniel. Aí ficaram alguns dias, ao qual Deus mandou o arcanjo abrir o caminho. Mas só que, quando ele ora, Deus responde. Olha bem para cá. Se você conhecer algum judeu, perguntar quantas vezes ele ora por alguma coisa que ele pediu a Deus, ele vai dizer, uma vez só. Olha aqui, uma vez só. Por isso que Tiago vai dizer, cuidado com o que pede, porque o que vocês pedem pode ser igual ao ímpio.
não vai receber porque não sabeis pedir. Você tem que saber. Tem gente que está procurando a bênção e nunca encontra a bênção, porque ainda não encontrou Deus dentro dele. Você está entendendo, querido, nessa noite? Você tem que entender que se você não ouvir a voz de Deus, você vai entrar em crise. Só olha para uma criança. Você já viu quando uma criança entra em crise? Leva no supermercado. Entrou em crise. Só que a crise dela atrapalha agora até a compra do pai e da mãe. Se o pai e da mãe passar por um lugar que tem chamado Danone e o pai dizer, tem pouco dinheiro, se vire, deixe de comprar alguma coisa, mas leva o Danone. Ainda vai dizer assim, eu quero Bob Esponja. Meu Bob Esponja era banana amassada, farinha de água fria e carne de sertão. Hoje o menino escolhe. Eu não tinha nem o poder de escolher, eu já gostava também da farinha molhadinha fria. Ainda eu gosto. Só porque nunca me deixou fraco. Chegava da feira, minha mãe dizia, vamos fazer a comida rapidinho. Molhava água friazinha com pirão, botava um caldozinho da carne frita e a gente comia. Que delícia. Hoje a geração desse tempo não sabe nem o que é isso. Amém, querido? Cuidado com o que você está ouvindo. Meça de quem está falando para você. Tiago Brunet, um coach, ele diz uma palavra interessante. Quando alguém falar de você, olhe quem é a pessoa que está falando. Porque aí você vai conseguir medir. Será que é do mesmo nível, como eu penso, como eu ando, como eu sei as coisas? Ou vou deixar me ferir? Se você já se feriu por alguém que não sabe de nada, não entende de nada, mas só porque você se posicionou por algo certo e você deixou ser paralisado, é sinal que você está pior do que aquele que liberou a palavra para você. Então nessa noite, restaura o seu vaso. Aleluia. Porque o interesse de Deus, querido, é sempre nos restaurar. Você vai ver que Jesus está ensinando os seus discípulos. João capítulo 8, a Bíblia vai dizer que levaram uma mulher o quê? Em adultério. Todo mundo apontava para aquela mulher. E Jesus está escrevendo no chão. E ele persistiu. Quem é Yeshua? Aí de tanto persistir, Jesus disse, sou eu. Porque todos eram em comum, era todo parecido, falava a mesma língua. Quem é Yeshua? Ele, sou eu. A lei de Moisés diz, se pegar adultério tem que apredejar. Já que tu és mestre, me diz agora o que tem que fazer. Jesus abaixou, eu creio, não está na Bíblia. Eu creio que Jesus disse, Pai, ele não sabe nem o que está dizendo porque não conhece o Senhor. Mas eu, como te conheço, vou responder para ele. Que não tem pecado, atire a primeira pedra. O reino de Deus é o inverso do que as pessoas querem. Quando as pessoas acham, deveria a igreja ser assim, para Deus, a igreja tem que ser como a Bíblia diz. Não tem escolha. A minha vida tem que ser assim, a sua vida não tem que ser assim. A sua vida tem que ser como Deus quer. Porque nos últimos dias agora as pessoas querem colocar padrões nas nossas vidas. Quer ver uma coisa? Se amanhã lançar uma como é que chama? Prateadeira, como é que chama isso? Uma tiara, fica mais fácil que eu entendo. Lançar a tiara amanhã. Uma cantora famosa ou alguém famoso usou. Meu irmão, já foi. A moda gerou, todo mundo tem que fazer o que aquela cantora fez, que aquele cantor fez. Porque aquela passadeira nós temos que encontrar. Vai na internet, pesquisa, tem que comprar ela, não achou. Que dia vai chegar na loja, vai em Valência para essas coisas tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas o que Jesus manda, ninguém se interessa. Sabe por quê? Porque Jesus não está nos holofotes, como a Aline Barroso. Hoje Valência está parada. Por quem, pastor? Por Jesus? Aonde? Se fosse por Jesus, todos os cristãos estavam reunidos para estar lá. Por quê? Porque existiria uma organização. Chamaria o povo de Deus para adorar o Senhor. Mas Jesus certa vez disse, o reino das trevas é organizado,
mas os da luz são desorganizados. A gente não está aqui, querido, para desfazer do que está acontecendo lá. Não, o que a gente está dizendo, se serviria como organização, não é para o Senhor, eu acho que deveria parar todas as igrejas com a organização. Querido, tal dia vai ter um evento, a igreja, todos vamos se mover, vamos evangelizar, vamos estar lá naquele dia. Não tem isso. Agora não vou dizer o nome, vocês vão entender, porque está filmando, está gravando. No dia do arco-íris, que eles tiram a data, eles são organizados. São. Se você for lá em Alene agora, vai ter um pouquinho na praça. Mas no dia do arco-íris, é uma quantidade absurda. Sabe por quê? Porque são organizados. Eles são organizados. Eles já se mobilizam bem antes do que vão fazer. Vai ser tal data, chama fulano, tal, vamos procurar apoio. E faz. Amém? Não quero mais falar não, porque o homem já pregou aqui tudo. Mas eu queria deixar bem claro no seu coração. Um dos ciclos da maldição são palavras. Se seu ouvido já ouviu e permitiu descer para o coração, você está sujeito ao fracasso. Quantos pais e mães, sem saber, liberou uma palavra para os seus filhos? E os filhos cresceu com problema. Porque o problema não estava fora, o problema estava dentro. Por falta de confessar, por falta de se abrir, quando chega adulto, entra em crise. Quantos? Aí quando você vai estudar, ou vai para um psicólogo ou um terapeuta, quando vai conversar, foi lá no meu passado. Minha mãe, meu pai, meu tio me falou uma palavra que